Shui para iniciante. Este é o segundo vídeo da minissérie Feng Shui para iniciante. Meu nome é Érica Moraes, eu sou CEO do Hospital da Alma, terapeuta de ambiente e terapeuta holística. Hoje nós vamos falar sobre o nosso mapa energético. Quem é ele? A planta baixa. Hoje você vai entender os 4 tipos de planta baixa ideais segundo o Feng Shui, outros tipos de plantas e como você pode fazer para ter a sua própria planta ou desenhar a sua planta para dar continuidade nesta harmonização de ambiente com o Feng Shui. Nós vamos fazer o nosso vídeo baseado em imagens, em slide, para ficar mais didático e mais interativo para com este estudo. Então vamos lá ao nosso encontro de hoje. O que é a planta baixa? A planta baixa é aquele papel, aquele desenho de como funciona a sua planta. Neste desenho você vai compreender aonde que está localizado portas, janelas, a parte hidráulica, toda a parte de afiação elétrica. E isso é importante para você fazer uma obra, para você fazer algumas mudanças, para você comprar os seus móveis e também para você entender o fluxo de energia que acontece dentro do seu espaço. Um bom Feng Shuista, um bom profissional de Feng Shui, vai fazer a análise de planta baseado na planta baixa. É claro que o Feng Shuista, o profissional, pode sim desenvolver a análise baseado em desenhos, mas é sempre importante ter esse documento para a gente compreender exatamente o ponto de estrutura de portas, janelas, hidráulicas e principalmente os móveis da sua casa. Para a gente iniciar a análise de planta, você precisa ter a sua planta baixa. E como que você pode ter a sua planta baixa? Você pode pedir a planta baixa para a construtora, você pode pedir para um arquiteto desenhar, ou você pode pedir para um engenheiro. Érica, eu não tenho condições de fazer isso e eu não sei aonde está minha planta baixa. Já liguei na construtora, já falei com um antigo morador que morava nesta casa ou neste apartamento. Ele mudou, não sabe da planta baixa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso desenhar a minha planta, como este slide aqui. É uma planta simples. A pessoa que fez essa planta fez para eu fazer a análise. Como vocês sabem, eu sou consultora de Feng Shui. E ela pegou e fez numa folha sulfite, de uma forma muito simples. E o que mostra essa planta, se você parar e prestar atenção? Pontos aonde está portas e janelas. Aqui não está desenhado os móveis, mas a gente já consegue ter um entendimento de como funciona esta planta. E isso é que vai trazer uma maior visualização de como nós vamos manipular a energia desse espaço. Você pode também desenhar de uma forma um pouco mais estruturada, pelo computador, entendendo lá aonde que está portas, aonde está janelas. Aqui foi uma planta um pouquinho mais elaborada, a cliente colocou os móveis desenhados de uma forma bem rústica mesmo, quadradinhos, enfim, ó, portas, armários, cama, aonde está o sofá, onde está o rack, aonde está a TV. E dessa forma a gente conseguiu fazer a análise de planta desta casa. Conseguimos entender aonde está entrando e saindo o ar, aonde está entrando e saindo os pontos de água e podemos desenhar e desenvolver toda a análise dessa planta. Então, você pode pedir para a construtora ou você pode desenhar a sua própria planta. Agora eu vou te falar 4 formatos de plantas ideais, segundo o Feng Shui. A primeira planta ideal é a planta quadrada. Este formato simboliza estabilidade, equilíbrio e sustentação.
Principalmente porque esta planta, ela é um desenho perfeito, um quadrado perfeito, segundo o Feng Shui. O que que seria esse quadrado perfeito? Seguindo aqui a minha seta, todas as paredes estão construídas de forma perfeita. É claro que nós temos portas, janelas aqui nessas paredes, mas ela é construída de forma perfeita. Uma planta dessa traz equilíbrio energético para os moradores. Trouxe algumas outras plantas para vocês terem um entendimento do que seria uma planta quadrada. Então, veja só, nesses 3 exemplos, as plantas estão desenhadas de forma perfeita. Qual que é a próxima planta ideal segundo o Feng Shui? São as plantas retangulares. Elas precisam estar também desenhadas de forma perfeita, não tendo nem área excedente e nem área faltante. E no nosso próximo vídeo você vai compreender o que são áreas faltantes e o que são áreas excedentes, ok? Este é um formato muito comum e ele é igualmente favorável, desde que ele seja proporcional. E a gente tem um detalhe na planta retangular. Ela é um pouco mais favorável porque toda a prosperidade da casa vai se acumular no fundo da casa e geralmente quando a gente vai fazer a análise de planta, o fundo é aonde mora a prosperidade. Se ela não tem área excedente, vai ser excelente então. Então você vai descobrir aí ao longo dessa jornada qual é o formato da sua planta baixa. Então, tem outros desenhos aqui da forma retangular para você entender o que seria uma planta desenhada de forma retangular perfeita. Agora nós vamos falar sobre a planta redonda. Existem casas, é claro que aqui nós estamos no centro de São Paulo, é um pouco mais difícil você encontrar plantas redondas, mas em interior, em outros países, existem muitas plantas redondas. As plantas redondas, elas vão representar fluidez, movimento contínuo e suavidade energética. Essa planta baixa, ela proporciona que o Qi, que é a energia vital que entra na sua casa, circule em todos os espaços, em todos os ambientes de forma proporcional. Isso vai trazer leveza, tranquilidade, suavidade. Geralmente, em campeonatos, se fala muito sobre isso para aqueles treinadores de esporte que entendem da parte energética, eles colocam os seus jogadores em campeonatos, em processos bem elaborados de competição para descansar em ambientes mais arredondados, aqueles que conhecem, que têm esse conhecimento. Então, existem vários tipos de plantas, olha só, o que seria uma casa redonda, tá? Já construída, para você ter uma ideia de como ela funciona. E aqui, neste outro exemplo, tem um desenho de uma planta baixa. Então, que você pode também fazer a mesma coisa, desenhar a planta baixa da sua casa, caso ela seja redonda. E a última planta baixa mais favorável, segundo o Feng Shui, é a planta octagonal. Ela é extremamente favorável. Por quê? Ela se conecta diretamente com o Baguá, que é o mapa energético da vida, que é o mapa energético para harmonizar os nossos ambientes. Então, existem plantas não só residenciais, mas como empresariais octagonal. E muitas vezes existem prédios dessa forma, desse formato octagonal. É a melhor, segundo o Feng Shui. E as outras são ruins? Não são ruins. As outras têm os seus desafios. E aí você vai entender nas próximas imagens alguns possíveis desafios dessas plantas. Então veja, essa planta aqui, o que acontece com ela? Ela não é desenhada perfeitamente. Ela tem várias
vários dentes. Aqui, eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse, mas ele tem vários dentes. Então, o que que acontece quando a gente vai fazer a análise de planta desta casa? Esta casa, na hora que eu colocar um mapa em cima da planta e abrir, o que vai acontecer? Esta área onde está o meu mouse vai ficar faltando a energia daquele mapa quando a gente aplica o baguá. Esta área vai ficar faltando. Esta área vai ficar faltando e esta área desce, a gente energeticamente alinha essa planta baixa que eu vou explicar para você no próximo vídeo. Olha outros desafios, plantas em L. Então aqui a gente tem uma planta em L. Outro tipo de planta, uma planta, olha só, vou voltar aqui um pouquinho. Essa planta aqui é uma planta retangular em L, ou seja, a gente tem uma área que falta. Já nessa outra, nós temos uma planta quadrada, praticamente quadrada, em L também. O que que seria esse L? Uma parte que falta do desenho desta planta baixa. Outros tipos de configurações. Aqui é uma casa, onde você tem ali a entrada da garagem, a sala que entra por aqui e o restante da casa. É uma casa também em L. Aqui já é um sobrado. Então, na parte de baixo, existem muitos sobrados desse formato. Na parte de baixo, nós temos aqui um retângulo perfeito. Já na parte superior, nós temos áreas não construídas. E quando se vai desenhar e se desenvolver o baguá, a análise desta casa, desse fluxo energético, é necessário que você desenhe tanto a parte de baixo quanto a parte de cima da sua casa, porque é só assim que você vai saber como que está funcionando o fluxo energético da sua casa como um todo. E quando você tem um triplex, sobrados triplos, ou mesmo apartamentos que são triplex, você precisa desenhar os 3 andares ou buscar na construtora os 3 andares, não só o andar principal. Então, todas essas plantas que vocês estão vendo são plantas que, segundo o Feng Shui, têm-se um desafio. E hoje em dia, as construtoras, os prédios, eles desenham, eles fazem as suas construções assim. É muito difícil você ter um retângulo, um quadrado, um octagonal perfeito. E aí, o que que nós fazemos quando isso acontece? Nós analisamos essa planta, então veja só, a gente tem aqui uma planta baixa analisada, e aí o que que você vai perceber nessa planta? Na hora que a gente desenhou aqui o baguá e fez toda essa construção, o que que você observa? Quase que não tem a área da prosperidade. Então, a área da prosperidade fica uma parte faltando. A outra área, a área da criatividade. A gente tem aqui uma área que falta. A área aqui não está faltando, aqui só se estendeu. Então, aqui é uma área excedente. Então, qual que é o desafio desta planta? Trazer prosperidade para sua casa e harmonia em família, porque quando a gente faz a análise de planta e a gente percebe aqui, ó, que aqui falta um pedacinho na área da família e um pedacinho na área da prosperidade, é uma casa que tem desafios de prosperidade e desafios familiares. Então, a gente precisa fazer a correção dessa casa. Deixa eu voltar aqui nesse slide, que é uma coisa importante segundo o Feng Shui. Então, aqui é um apartamento, ok? Por que eu sei que é um apartamento? Porque aqui tem um elevador. E quando a gente tem um elevador no meio da casa, é importante você também desenhar. Por quê? Segundo o Feng Shui, quando você tem um elevador no meio da casa, você precisa tirar esse fluxo do sobe e desce, protegendo totalmente
a sua casa para você não ficar doente, dependendo da área do baguá que cai o elevador, pode trazer alguns desafios um pouco piores. Então, é importante você também desenhar. Então, vamos lá para a próxima planta. Então, aqui a gente também tem um outro apartamento que muitas vezes a pessoa olha por fora da casa, por fora do prédio, e não desenha o elevador. Por isso que eu disse, é importante desenhar o elevador. Nos próximos vídeos, conforme a gente for avançando aqui nos nossos conteúdos, você vai entender exatamente como você faz para proteger a sua casa quando você tem um elevador no meio da casa. Então, aqui, essas áreas aqui, provavelmente aqui é um apartamento, tá? Eu não me lembro aonde, mas aqui tem um elevador entre esse buraco ou esse buraco aqui. Então é importante você também desenhar na sua casa esses pontos, porque esses pontos vai contar muito em relação a como a gente vai colocar, o que que a gente vai colocar dentro da casa, quais são os elementos, os objetos de proteção, para que você não tenha esse fluxo do sobe e desce. E, por último, aqui eu trouxe mais essa planta para você compreender alguns desenhos. E você pode desenhar no seu computador esse formato também, tá? Que é uma linha um pouco mais grossa, a linha sem ter nada, a gente já sabe que são as janelas, a linha um pouquinho menorzinha também, sem o tracejado no meio, são as portas, e aí você consegue entender. Nessa planta aqui, a pessoa até colocou uma área que é um pouco rebaixada. Então, escreveu-se cozinha, banheiro, todos os cômodos, e uma porta que está inativa, porque a pessoa comprou a sua casa dessa forma. Então, são esses alguns dos formatos de planta baixa que é extremamente importante você compreender e você ter. Por quê? Nos próximos vídeos, a gente vai avançar, você vai compreender. Depois que você desenhou a sua planta baixa, depois que você trouxe a sua planta baixa, a gente vai analisar. Essa planta tem área excedente? Ela tem uma área que falta? Se ela tiver uma área que falta, como a gente pode energeticamente trazer uma influência, transformar uma área que falta em um cômodo energeticamente? Isso vai ser um tema para o próximo vídeo. Mas para que você consiga compreender, é necessário que você tenha essa determinação e faça a sua planta baixa acontecer, ou buscando com a construtora, ou simplesmente desenhando em uma folha sulfite ou no seu computador. E aí, nos próximos vídeos, esse vai ser o seu mapa energético. É lá que você vai entender a área excedente, a área faltante. É lá que você vai entender quais são as linhas chás da sua casa, que são temas para os próximos vídeos também. E você vai compreender aonde está localizado cada área da sua casa segundo o baguá, o nosso octógono, que é o mapa que vai direcionar todo o fluxo energético da sua casa, ou do seu espaço sagrado, que seria o seu espaço de trabalho, tá bem? Então, é isso que eu gostaria de dizer para você no dia de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que gosta desse tema e que também tem interesse em entender um pouco mais sobre Feng Shui. E se você quiser avançar de forma mais rápida, na descrição deste vídeo eu tenho disponibilizado alguns links de produtos e serviços que eu ofereço, tanto para fazer a sua análise de planta, eu tenho um curso de Feng Shui completo e também tenho um livro digital completo de Feng Shui. Lá, neste livro, é um livro super mega acessível, você consegue compreender exatamente como você faz a análise de planta e tem tudo que você possa imaginar para você harmonizar a sua casa ou o seu espaço sagrado da sua empresa. Eu fico por aqui, eu encontro você no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre área excedente e área faltante. Coloca aqui para mim nos comentários, antes de eu terminar esse vídeo, qual é o tipo de planta baixa que você tem após você desenhar ou você trazer aí de uma forma
diferente com a construtora e conforme o meio que você tem para desenhar, para ter essa planta baixa. Coloca aqui para mim nos comentários. Minha planta baixa é quadrada, é retangular. Minha planta baixa tem vários dentes. E agora? E a gente vai se falando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.